falar um pouco, Mel, eu não sei se tem, eu acho que pelo que eu vi aí, a turma que começou a entrar, todo mundo conhece já o Lá Dentro da Mata. Mas eu não sei se tive a oportunidade de falar para todo mundo aqui sobre o projeto do Diálogos para o Futuro, né? Uhum. Que, na verdade, essa conversa com você e com o pessoal do teatro hoje é uma espécie de uma primeira experiência dessa ideia, mas essa ideia surgiu, assim, primeiro porque a gente teve um ano, assim, repleto de novidades, né? E a gente, quem tem criança em casa, teve um ano muito intenso de contato com esse mundo virtual hiperestimulado e coisa e tal. E a educação, ela teve que se moldar a isso, porque senão ela ia perder espaço, né? As crianças estavam dentro de casa, vendo YouTube e tendo aula online, tudo hiperconectado. E se você não cria alguns mecanismos para disputar esse espaço, né, do estímulo, você acaba perdendo espaço. E acho que a educação perdeu espaço, né? Isso eu não tenho dúvida. E aí essa ideia me surgiu porque eu estava lendo, conversando com Gabriela, inclusive, que é educadora e prima que está aqui, eu estava lendo as diretrizes curriculares nacional aqui do Brasil, né? E tem a definição do que é criança, meu óculos. Você é de Do que óculos, velho, meu Deus. Oi, Vitor. A definição do que é... Ivna entrou aí. Do que é criança, que bacana, pelas diretrizes curriculares nacionais, o que é a criança? É um sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Veja quanta coisa do que define o que é criança que está se perdendo nesse ano, né? Como é que você vai construir a identidade pessoal e coletiva se não há o coletivo, se não há convívio em comunidade, né? E aí a Base Nacional Comum Curricular disse o seguinte, que um dos campos de atuação da educação é o artístico literário. E tem um objetivo da base que fala assim, criar com o corpo formas diversificadas de expressão de sentimentos, sensações e emoções, tanto nas situações de cotidiano, quanto em brincadeiras, dança, teatro e música. E aí eu tinha já falado até com vocês sobre essas portas que o Lá Dentro da Mata tem para a educação, para a construção de identidade, de pertencimento, compreensão da cultura da qual a criança faz parte, sobretudo a criança brasileira, mas nunca tinha transformado isso em conteúdo aqui do Instagram. Eu achava que isso precisava, de alguma forma, estar mais expresso, né? Porque, às vezes, as pessoas conhecem o Lá Dentro da Mata, conhecem só o livro e as músicas, mas não identifica essas portas, esses caminhos que levam para esse lado, que é um lado que é bacana para esse momento. Porque se você pode usar o projeto dentro de casa, com seus filhos, você pode, de alguma forma, tapar um pouco esses buracos que ficaram durante esse processo de confinamento das crianças, de aula online, coisa e tal. Então, eu acho que é uma ferramenta legal. E aí o teatro é uma coisa, embora assim, a gente estava conversando aqui um dia sobre a vontade de voltar com essa peça, e você e as meninas estavam falando o quanto foi transformador a peça para vocês e para todo mundo que participou. E eu falei, poxa, tem alguma coisa que eu posso tirar disso para falar? E isso até reforçou, tem uma professora que entrou aqui agora, que é lá do Ceará, Dani Oliveira Souza. E ela fez um trabalho eles fizeram um trabalho muito bacana lá que eu achei que esse ano não ia ter. Todo ano tem, mas eu achei que esse ano especificamente não ia ter, com teatro. Porque você também achou que o meu não ia ter. Quando eu lhe falei que eu ia fazer, você não acreditou em mim. Não, mas veja, esse ano, fazer teatro no ano que a gente está confinado em casa é delicado, né? E eles fizeram de alguma forma, fizeram um trabalho super bacana, cuidadoso lá. E esse trabalho foi muito bacana. Eu fiquei pensando, poxa, o teatro também está dentro dessa... Até porque em casa a gente pode
fazer algumas coisas que estão no campo da interpretação do teatro. A contação de história tem um lado teatral também. E aí, por isso que eu achei legal começar essa conversa com vocês, assim, porque foi uma realização massa e foi uma coisa de exemplo de transformação também. Como é que a gente pode entender que essa parte do teatro pode transformar, né? Não só quem faz, né? Não só as crianças que participam, as professoras, as mães, enfim, participam da criação, mas também do público. Aí eu queria que você explicasse, assim, falasse um pouco de como é que a peça aconteceu, o processo. Para quem está entrando agora e quem também não apresentei, Melissa Ventura foi a maluca que teve a ideia de fazer o Teatro do Lá Dentro da Mata lá nos Estados Unidos, em Seattle. E a gente foi... Quando ela falou, eu achei um pouco maluquice, assim, mas... Deu risada de minha cara. Não foi bem assim, né? Mas a gente... Faça o que você quiser. Essa doida. Mas aí deu super certo, eles fizeram um trabalho sensacional, saiu em TV de lá, foi muito bacana. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que aconteceu essa maluquice. Eu acho que essa maluquice aconteceu desde que eu nasci. Desde que eu era criança. Eu posso contar a versão curta, que é a versão de Chicó, como aconteceu a peça, que eu não sei, só sei que foi assim, porque realmente foi como aconteceu. Eu não sei não, só sei que foi assim. Simplesmente aconteceu. Mas eu acho que eu tenho que voltar lá quando eu era criança pequena, lá em Salvador, porque essas diretrizes todas que você listou aí foram as diretrizes na qual eu cresci, dentro de casa, né? Porque eu fico até emocionada que minha mãe está aí e eu acho que eu cresci uma infância de sonhos e de amor. Então, isso é o que hoje em dia me dá confiança para fazer qualquer coisa que eu coloco na minha cabeça, sabe? E hoje em dia eu vejo que a gente tem falta disso nas crianças. Minha infância foi toda uma infância assim, de amor e de sonhos, né? Qualquer maluquice que eu botava na cabeça, o pessoal aceitava e, tipo assim, você conhece minha família e sabe que meu pai é o artista, minha mãe é a produtora, né? Então, meu pai, eu tenho muito de meu pai com esse lado assim, vamos fazer, vai dar certo, vamos fazer a maluquice. E minha mãe era a produtora do backstage, né? Então, minha mãe era no backstage lá fazendo. Então, acho que isso é o que, lógico, me tornou o que eu sou hoje em dia e que me empoderou a fazer o Lá Dentro da Mata. Né? Porque a minha infância de sonhos e de amor e de você pode... Eu era, tipo assim, eu fui a primeira, né, neta, a primeira tudo. Então, eu era, assim, o sucesso da família. Tudo que eu dizia, a galera, vai ser massa! E a galera apoiava, e a galera produzia. Eu fazia peça quando era pequena, e eu me lembrei, meu irmão, a gente ficava tocando todos os instrumentos de meu pai. Então, minha infância, o que eu lembro é isso. Sonhos, brincadeira e amor. Eu não lembro de mais nada, assim... Sabe? Coisas materiais. É mais aquela coisa, assim, lúdica mesmo que eu lembro. Então, acho que isso foi que proporcionou com que eu pensasse que eu vou fazer o Lá Dentro da Mata e nunca, hora nenhuma, eu falei assim, não vai dar certo. Eu achava que ia dar certo, não sei não, é tipo o Chicó mesmo, não sei não, só sei que foi assim, aconteceu e deu certo. Mas você estava contando que seu pai é artista e é bom dizer que não era só, sempre um artista completamente louco, brincante. Doido, também, né? Eu acho que todo mundo acha que meu pai entrava de moto, entrava de moto no barzinho, com a Harley Davidson para cantar, cantando. Guincho, entrava de carro, eram as maluquices incríveis. E eu acho que isso tem um pouco da criança, né? Se você nunca é uma estupidez, sempre tem algum fundo naquela brincadeira, naquela loucura ali, aquela coisa infantil que a gente tem que carregar pro resto da vida, constrói, né? É incrível como isso
E não ter medo, sinceramente, não ter medo do ridículo, do que as pessoas vão pensar, sabe? Eu faço minhas histórias loucas aqui no Instagram, só para o meu grupinho fechado, meu grupo é fechado, eu não abro para muita gente, mas eu, sinceramente, não tô nem aí. Eu não tenho esse roteiro, dá vontade de fazer uma maluquice, eu pego a câmera e faço uma maluquice, sabe? Então, assim, eu, sinceramente, não... Eu acho que vem da infância, aquela coisa assim... Faça, minha filha, faça, não tem problema não. Não faça, tipo, dance como se ninguém estivesse olhando, sabe? Então, eu não tenho medo do ridículo, eu não tenho medo de... Eu acho que isso que instiga, né? Instingue. Como é, meu Deus? Instiga. Instiga. Eu esqueço português tá indo embora. Tá, péssimo. Eu não falo nem mais português nem inglês, eu não falo mais nada direito hoje em dia. Então, assim, era um ter medo mesmo de... sei lá, de tentar, de botar a cara lá. Eu sei, acho que vem muito de personalidade também, mas eu acho que isso vem muito da minha infância, aquela confidência que é self-confidence, né, que a gente fala aqui. Instinga, muito bem, Ivna. Então, foi isso. E eu me lembro do nosso primeiro encontro, eu não me lembro nem quantos mil anos isso foi, lá na minha casa, que você foi me explicar sobre um projeto que você tinha na cabeça. Que quando você saiu, eu falei... Rapaz, não sei o que ele quis dizer, não, mas se é Pablo que está envolvido, vai ser alguma coisa massa. Então, vou tentar me envolver nisso aí. Mas logo depois, a vida me levou para outros caminhos. Eu casei, vim morar aqui, foi tudo super muito rápido. E aí ficou para lá, né? Passou. E depois de um tempo eu soube, você nem me falou mais nada, cortou amizade comigo, nem me avisou mais que tinha feito livro, nem CD, nem nada. Outra pessoa que eu descobri, eu falei, manda esse CD pra cá e esse livro que eu quero ver. Aí minha tia, que era outra empoderadora minha, a irmã de minha mãe, Simone, ela mandou o CD para os meninos, mas na verdade o CD foi mais o livro foi mais para mim do que para os meninos. Porque era simplesmente, quando eu botei o CD, eu me lembro que quando eu vi o CD, que era no carro, acho que eu não tinha no aparelho mais de CD, que eu ficava ouvindo no carro. Que eu ouvi, eu me arrepiei, eu falei, gente, isso é maravilhoso. E simplesmente, sabe aquela coisa, aquela visão, assim, tem gente que é gênio para matemática, que olha o problema, vê a resposta já, né? Eu mas não sou eu. Mas eu ouvi o CD e eu vi a peça. Tipo, eu vi tudo ali na minha frente acontecendo. Aí, na mesma hora, eu vi o CD algumas vezes, aí eu falei, gente, e a música de Você com Cris só me lembrava da nossa adolescência, né? A gente tocando em Prado Forte, a gente tocando lá em casa. Então, eu acho que foi um misto de isso é maravilhoso, isso tem uma história para mim, um significado para mim, de você, né? Que a gente cresceu junto, e Cris, e tudo que a gente viveu. Então, e as músicas eram fantásticas, e a mensagem para as crianças eram fantásticas. Então, eu ia levar os meninos na escola, eu voltava ouvindo a música também. Eu levava ouvindo, voltava ouvindo. Eu ia dirigir para qualquer outro lugar, uma semana depois eu sabia todas as letras. Aí eu peguei, não, vou ligar para a Paula e vou falar, olha, eu quero todos os direitos disso aí. Aqui nos Estados Unidos, que eu vou fazer acontecer. E eu não trabalhava na época, porque aqui, né, é mais difícil a gente, quando tem criança, trabalhar. Então eu era como a gente chama de stay home mom. Eu simplesmente ficava com os meninos. E eu botei na cabeça que ia fazer, você achou maluquice, né? Mas como eu te falei, não tô nem aí se acham que é maluquice. Quanto mais dizem que é maluquice, mais eu quero fazer. Então, então eu falei, Pablo, eu vou fazer. Aí você deu risada e falou, tá, faça o que você quiser. E aí foi assim que começou. Eu não sou muito de planejar, não, sabe? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas eu sou mais de fazer. Eu sou a doer, como eles dizem aqui. Eu não sou a planner de jeito nenhum. Aí eu botei na cabeça e comecei a conversar com as pessoas e pelo Facebook, que é um mal necessário, às vezes eu acho, né, que tem seu lado ruim, mas o lado bom do Facebook, que foi o lado que eu descobri, né, todas essas meninas, que de todas elas eu praticamente não conhecia nenhuma, além de Anne, que já era minha amiga. As outras todas, Michela, Fatinha, que foram as primeiras. A Rose eu conheci num café, numa reunião de brasileira, que me apresentaram a ela. Então, eu conheci essas loucas também, que acreditaram, eu consegui convencê-las, acreditaram em mim, e aquela coisa, eu nunca duvidei que ia dar certo, nunca bateu para mim, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Um monte de gente falou, você é doida, como é que você vai dar certo? Eu falei, pois agora é que eu vou fazer. Então, quanto mais diziam que eu era doida, mais me davam gás para eu fazer.
E foi isso, a gente juntou esse grupo de mães, né? A maioria era mães, todo mundo. Minha filha tinha 2 anos na época, menos de 2 anos, a Cristina, o Nicolas tinha 4, quase 4, e ela ficava em casa comigo. Então era a gente fazendo, aqui em casa é uma loucura. Aqui em casa meu marido foi fantástico, porque aqui em casa virou um estúdio, às vezes não podia nem botar carro na garagem, Rose pintando tudo na garagem. Eu fui procurar teatro, eu nunca tinha produzido nada. Eu já produzi peça no Brasil, já atuei no Brasil, mas aqui nunca tinha feito nada. Tinha 10 anos que eu já estava aqui. E era engraçado, porque a gente fez aqui virou assim, ateliê de estúdio. Era todas as salas ocupadas e o quarto de brinquedo ocupado. Aí eu tenho umas fotos, a casa um caos. A garagem um caos, que Rose pintando aqueles painéis enormes. Mas, assim, eu tive muito apoio e muitas loucas que se juntaram, né, para fazer isso com a gente, comigo, e acreditaram junto, porque elas viram o potencial do projeto. Nossos filhos eram todos pequenos, tanto que eles foram os jacarezinhos. E eles amavam, sabe? Só essa produção junto com eles ficou na memória, eles nunca vão esquecer. Né? Foi uma produção assim que eles criaram junto com a gente, né? Eles faziam a dança do jacarezinho, a gente criou a coreografia junto com eles ali. Então era a gente fazendo tudo e tocando a música. E para dar comida para os meninos, aí era uma loucura, sabe? Os meninos correndo, a gente fazendo cenário. Então foi assim, eles nunca esqueceram, os meninos até hoje, meus filhos até hoje, eu sei que os das meninas até hoje. A Bia, por exemplo, que foi o tamanduá, e o filho dela foi o jacaré, ela teve bebê agora, a gente deu um kit lá dentro da mata para ela. A gente inventou um monte de coisa, comprou blusa do tamanduá, tudo que a gente foi achando dos bichos, a gente comprou. Quando eu cheguei lá, que aí a gente mandou fazer, a mãe da Dani fez um papagaio para o filho dela, que aí ela foi a papagaia. A gente deu o papagaio pro Ian, mas ele pulava. É o papagaio! É o papagaio! Ele lembrava ainda daquela... Então trouxe para ele toda aquele momento gostoso que a gente viveu na peça, sabe? É o que os meus filhos sentem também. E para as meninas, eu tenho certeza, elas podem falar aqui, que a maioria está aqui, eu tenho certeza que foi um momento assim que engrandecedor, que nunca elas vão esquecer na vida, nem as crianças delas vão esquecer na vida. Então, falei pra caramba, né? Mas é mais ou menos isso aí. Mas é isso. E deu certo. A gente fez, eu acho que 6 apresentações, acho que ao todo foram quase 6 apresentações. Meninas, lembrem aí, todas lotadas, era o povo comprando ingresso no Câmbio Negro. E as meninas, vamos começar com um teatrinho pequeno. Eu falei, não, vamos pegar o maior teatro aqui, 450 lugares. Você é louca? Eu falei, não tem problema não. Mas deu mais do que certo, entendeu? Assim, a gente fez sold out, vendeu tudo, esgotado, o povo no Câmbio Negro lá no Facebook. Alguém tem ingresso pelo dentro da mata, pelo amor de Deus, sabe? E toda vez, o pessoal até hoje fala, recebemos cartas, cada carta linda, sabe? As crianças, assim, querendo tirar foto e sabendo a música. Você vê, a gente vendeu um monte de livro seu aqui, mas foi isso. Eu não sei não, só sei que foi assim. Mas foi. Eu acho que o que faz isso se realizar, esse tipo de coisa, é um negócio, você explicou super bem. Eu acho que você já falou tudo que tem para ser falado, como vem da infância, né? Como a gente, na hora que a gente começa a podar esse tipo de coisa, é a hora que a gente começa a podar a criança dentro da gente. Assim, como se as ideias começam a ser tratadas, é importante que diga, ela está dizendo que eu falei que foi loucura, mas nada disso. Eu falei, você é maluca, mas vamos nessa. Eu sou um pouco chama de maluca desde que eu sou pequena. Eu minha filha, mas essa maluquice, mas esse negócio é justamente, eu acho que é exatamente isso que a gente tem que estimular, né? Tanto em relação a curiosidade das crianças, as vontades, a forma que as crianças têm para lidar com os problemas com o mundo, com as vontades, com os desejos. E se a gente estimular isso de alguma forma, é possível. Isso é possível fazer, até que a gente redesenhe um pouco e reconduza para que ela entenda que aquela fantasia dela, às vezes, é possível. Dentro do escopo da realidade, mas é possível fazer, é possível transformar. E se você manteve isso para o resto da sua vida, você até hoje é uma criança, né? De certa forma, é isso que você foi buscar dentro de você e provocar em todas as amigas aí. Eu ouvi relatos delas quando a gente teve agora a nossa videoconferência aí que vocês fizeram no final do ano passado, uns relatos bem assim de cada uma descobrindo a criança dentro de si.
a relação que elas tinham com o Lá Dentro da Mata é a relação que eu vejo as crianças terem. E às vezes isso se projeta nos adultos, nas mães que estão usando Lá Dentro da Mata, nas professoras, etc. Isso para mim é muito bacana, assim. Trazer um pouco essa criança de dentro de você aí. A sua eu sei que já é moleca desde sempre, não tem... Não vai morrer nunca. Não. Sei. Imagina eu ver a Gagá, imagine, doida. Eu queria saber, assim, o que você acha, o Lá Dentro da Mata em si, esse processo de usar o Lá Dentro da Mata, trabalhar, o que mais mexeu, assim, você acha que mexeu com as crianças e com vocês que trabalharam, com as crianças que trabalharam, com as crianças que assistiram, que vocês fizeram algumas atividades também, né, além das peças, fizeram algumas atividades com crianças e tal. O que você acha que isso a gente ia nas escolas. Mexeu mais? Eu acho que o mais interessante do projeto era como as crianças prestavam atenção. O que eu recebi, tanta mãe que falava, vou levar, mas eu sei que eles não vão nem prestar atenção. Eu vou levar, mas não sei que eles vão prestar atenção. E o pessoal, tipo, ficava depois impressionado como as crianças ficavam hipnotizadas, né? Eu acho que o Lá Dentro da Mata tem tanta mensagem ali. Tem mensagem de preservar a natureza, tem mensagem de amizade, tem uma mensagem que eu sou fã, que é contra o consumismo e a reciclagem e contra o capitalismo. Tipo, contra aquela coisa assim sabe, o minimalismo. Vamos reciclar, vamos aproveitar o que a gente tem, vamos ser felizes com o que a gente tem. Né? Então, eu acho que é tanta mensagem que tem ali que, como eu falei para você, tem conteúdo para 50 lives que a gente pode falar sobre a preservação. Eu acho que assim, uma das coisas que meus filhos, por exemplo, é como preservar o meio ambiente. Agora, hoje em dia, eles são tudo preocupados com reciclar, sabe? Isso foi uma coisa que eles aprenderam. Mas eu acho assim que são tantas mensagens no Lá Dentro da Mata. A mensagem de preservar a natureza, eu acho que é uma coisa que eles assimilam bem essa parte. Eu já vi várias crianças, eu vejo com alguns meus aqui. Mas não pode nem reciclar. E o compost, né? Não sei como é que fala em português, é a comida, tem que botar, porque aqui eles fazem bem a reciclagem, bem direitinho, aqui no estado. Então, eu acho que isso E a gente a gente ia nas escolas americanas. Interessante também era que a gente ia porque a gente marketou isso para crianças americanas também. Então a gente ia nas escolas, a gente foi em várias escolas, vestida no personagem e fazia um sketch pequeno. Era mais uma contação de história vestida, né, no personagem. Uhum. Mas, assim, agora, como eles não entendiam muito, o que mais tocava eles era através da música. Porque as músicas são fantásticas, né? Você é um gênio musical, na minha opinião. Então, as músicas são fantásticas e quando a gente tocava as músicas para eles, nossa, era assim, tipo... E a gente contava um pedacinho, porque o jacaré é isso e isso. Aí tocava a música do jacaré. Aí eu ensinava 2 passinhos, sabe? Aí depois isso, a gente tocava a música, acho que do Lá Dentro da Mata. Então, como é engraçado ver que a gente estava falando, tudo bem, história em inglês, mas a música em português, um ritmo novo para eles, tudo, eles ficavam encantados com as músicas. Eles assimilaram a história. 2, eles estavam entendendo o que estava acontecendo e diz que eles ficavam assim, fissurados na história, sabe? Foi 1h10 de peça, mais ou menos. E eles ficavam assim, não piscavam. As mães ficaram, várias mães ficavam assim, impressionadas, entendeu? Como pode meu filho, com uma peça completamente de outra língua, ficar assim, parado, prestar atenção, entendeu? E pode gravar o CD em inglês aí. Pois vamos. Eu canto. E Rose fez um trabalho fantástico de figurino, de cenário, que transformou tudo, deixou tudo muito mais com brilho, né? Aquela coisa assim, bem... Olha quem tá aqui. O jacarezinho cresceu. Ela agora quer ser tamanduá, bicho preguiça. Cadê? Ela tava Cadê? Você tava toda pintada de verde. Mostra seu tio Pablo aí como é que você tá toda de verde. Ela tava pintada de verde, que você disse que era quem hoje? Como era a moça? Disgusting, daquele filme Inside Out, do cérebro. Ela se pintou de verde hoje, disse que era disgusting. Aquela nojenta, como é o nome dela? Nojenta. Eu não sei o nome dela. Aí, ó, tá verde. Pois aqui é assim, eu fiquei muito impressionada com a reação dos menininhos que não falam português,
mas as mães me dizendo o quanto eles prestaram atenção na peça e quanto eles ficaram... Muitos que compraram CD, muito americano comprou o livro. Lógico, por causa do CD, né? Porque as músicas... Eu quero traduzir de qualquer jeito. Eu já falei pra ele 500 vezes, bora traduzir. Eu canto tudo em inglês. Crocodile in the lake. Aí eu... Mas eu acho que a gente também, né? Nosso ritmo é rico demais. Então, as peças daqui são meio chatinhas para criança. A gente interagia com as crianças. As peças aqui são uma coisa assim, meio... Eles não quebram aquela parede, né? Entre público e personagem. E a gente quebrou a parede. Então, eu acho que isso também ajudou, né? Mas, assim, tanta gente que eu encontro até hoje. Nossa, você é da peça, meu filho até hoje fala na peça. Meu filho até hoje fala na peça. Né? Então, é encantador. Tanto para quem fez, como para quem participou. Várias pessoas foram 2, 3 vezes. Tá. Pois é. Massa. Mas foi... E a nossa amizade, né? Eu, as meninas, a gente não se conhecia. Hoje em dia, como você mesmo participou do nosso Natal online, a gente ficou amigas para sempre, né? A gente, hoje em dia, tem uma relação de amizade, de cumplicidade, de ter passado por tudo isso, que não acaba nunca. Aí não existe, sabe? A gente virou amiga por causa da peça também. Foi massa, foi muito bacana. Muito legal. Fantástico. E o teatro, não importa uma vez, 2 vezes você faz teatro, cada peça lhe transforma. Até a mesma peça, cada apresentação, você aprende uma coisa diferente, porque sempre é diferente. Então, eu assimilo, e acho que a criança também, né? Você lê um livro, sim, mas eu acho que quando você vê, quando você participa, quando você canta, aí você assimila a mensagem em várias dimensões no seu cérebro. Você assimila com o visual da peça, você assimila com o áudio da peça, e a gente também teve a parte do toque, porque a gente brincava de roda, a gente abraçava, a gente não fez peça americana, não, a gente fez peça brasileira, a gente descia, botava eles lá pra cima, o povo do teatro reclamou, não pode subir, eu falei, meu Deus, começou as regras. Ficaram tudo enlouquecidos na primeira vez que a gente fez a peça, era tocando nos meninos, subindo, e o povo ficou pronto. Brasileiros, né? Pois é, eu falei, não, a gente só joga, é só assim, só sei fazer assim. Cris. Já tá aí há um tempo. Agora que eu não tinha visto, não. Ele viu que eu fiz a peça só por causa da música lá dentro da mata? Não, eu acho que essa parte ele não tinha entrado ainda. Eu falei de você aí. Eu falando aí quando eu literalmente, quando eu via a música lá dentro da mata, eu chorava. Eu parecia uma criança. Eu falei, gente, eu não sei se eu chorava de saudade, eu não sei se eu chorava de felicidade por ter vivido todos esses momentos com vocês e essa musicalidade com vocês. Cadê? Christian, que alguém tá aí pra cantar música. Porque essa música é linda demais. Gente. Eu vou tocar ela. Pra ter uma música. Eu vou tocar ela. E a gente precisa falar com Rose, tá? Rose tá aí, né? Rose tá aí? Rose tá aí? Tá. Não esqueça a letra, né? Vejam só que turma legal. Oti, Airi, Jururu foram lá dentro da mata, ficando papé, coisa e tal. E conheceu o Saci, até o Curupira, só vendo as histórias que ouviu. E comeu fruta do pé, até pessoa e se sentiu tão bem que em toda a mata se ouviu. Maravilha! Jururu viu, jururu viu, jururu viu. Jururu viu, jururu viu, jururu viu. Lá dentro da mata, jururu viu, jururu viu. Jururu viu, jururu viu. Lá dentro da mata, jururu viu, jururu viu. Jururu viu, jururu viu, jururu viu. Lá dentro da mata. Esse aqui eu ganhei, esse aqui sou eu. Pra quem não sabe, eu fui o macaco da peça. Vive comigo aqui, a mãe de Dani que fez. Ó. Esse é espetacular o trabalho dela, né? Muito legal. Como é que é o nome do Instagram dela? Eu não sei. Como é Dani? Dani tá aí? Eu não sei se ela tá aí.
Manda Mas ela aí. faz esses... Ela mandou um jururu para mim, que Olha, é o um, Peu já está começando a tradução. é um Inside the Jungle. espetáculo. Paulinha, você Pois é. traz o jururu para mim aqui, por favor? Aqui, ó, tá vendo? Airi. E eu acho que Airi, eu não sei, eu me vejo tão em Airi. Eu fiz um Airi bem assim, doido. Olha o jururu aqui. Jururu, que saudade! Jururu! É espetacular o trabalho dela, né? Incrível, É. incrível, muito, muito. Eu Lindo, não faço a lindo. menor ideia de como ela faz isso. É um negócio, um trabalho de E ela fez poti artesão. também, ela deu um pra cá. No Uhum. começo eu ia ser jururu no começo, sabe? Ah, Mas aí eu não conseguia, eu tinha que fazer um negócio mais gaiato, mais... Eu sou a sua cara verdadeira total é macaca. aí. Eu não ia conseguir fazer o jururu, não. Eu falei, ai, não dá. Eu quero ser macaco. Aí troquei com Fatinha. Todo mundo Fatinha. foi perfeito, né? Foi incrível. Todo mundo as personagens vestiram o personagem de uma forma incrível. Luciana de Índio, a Nossa Senhora, fantástico. E Fatinha também de Jururu. E aí, chama o Rose, ela tá aí pronta para Chama a Rose, ela tá conversar. aí. Então eu vou sair, vou continuar assistindo vocês aí. E foi um E o Mel sucesso. foi Eu lindo, vou ficar aqui adorei. com a Irinha. Adorei. Eu e a Irinha. Tchau, gente. Beijo, querida. Beijo, Beijo. beijo. Ela já entrou. Oi, Rose. Olá! E aí? Tudo bem por aí? Tô aqui, né? Tudo Rindo jóia. aí, relembrando tudo, chorando, já me emocionando, já querendo de novo. E Mel fez uma introdução contando de como é que aconteceu desde a infância, porque eu acho que é isso, né? Foi um processo que vocês trouxeram das crianças que foram também, foi bem bacana. Desde a infância sua com a Mel, e aqui virou a nossa infância, porque nós, como eu te falei no encontro que você participou com a gente, nós estávamos aqui todos meio que também assim, adormecidas, né, nessa criação da gente. Como a Mel disse, a gente não se conhecia, todo mundo se conheceu, e de repente a casa dela se transformou no jardim da infância para a gente mesmo. Tanto que bacana. quando ela me convidou para conhecer o projeto, que eu conheci o projeto, que eu vi a música, que eu li o livro, a coisa na minha cabeça foi assim, puf, né? Já estava tudo lá, todos os personagens, tudo que eu queria fazer, tudo, né? E a Mel, eu conversei muito com a Mel, nós ficamos muito parceiras assim, para fazer o trabalho. E a Mel é louca. Eu, apesar de serinha ali, né? Porque eu falava para elas, olha, você é bruxa de vez em quando, né? Quando não entenda que é só isso, mas eu sou 3 vezes mais louca do que a Mel. Ninguém sabe quando precisa, né? Ninguém sabe sei lá. Eu sou muito também, quando eu quero fazer uma coisa, eu faço tanto que elas falavam, Rose, vai dar conta, Rose, tudo isso, porque era cenário, eram os figurinos. Eu comecei desde a adaptação do texto, né? Adaptação de pegar a história do livro e transformar num texto para teatro, numa dramaturgia. E aí criar novas foi espetacular. para interagir com as personagens do livro, que é para virar teatro, né? Para a gente tentar ver aquilo como na linguagem teatral. E aí discutir tudo isso, e criar tudo isso, e daí vamos fazer. Bom, aí me convidaram para dirigir, eu falei, pô, então se eu for dirigir, aí o negócio vai ter que ser mais assim, sério. Aí, séria. Pegar a linha dura, tanto que o povo me chama a diretora. Eu meu Deus, diretora. Mas eu sou muito criança e eu gosto muito, 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 muito de universo infantil. Eu fiz muito trabalho com criança, dei muitas aulas de teatro, muita criação de teatro com criança. Então, eu precisava tirar isso delas. Eu precisava aguçar essa coisa infantil delas. Então, eu dizia para elas, nós estamos aqui brincando no quintal. É hora que vocês têm que se soltar, sabe? É ser criança mesmo. E soltar o medo delas, né? Essa coisa delas de realmente se descobrir nas personagens. E quando elas pegaram isso, foram brincar, aí vai.
Não, e sua condução foi incrível, e não só, mas você criou uma personagem também para a peça, que foi A a Mel. Mel, que eu acho que é ela que concentra justamente isso tudo que a gente está conversando aqui, né? Você colocou um personagem para mostrar justamente a transformação que o Lá Dentro da Mata causa na criança. Então você colocou essa criança no palco, isso eu achei muito bacana. E às vezes eu fico um pouco incomodado, assim, querendo quase que ir na casa das pessoas, nas escolas, porque tem pessoas que realmente pegam o livro e encerram como se, além da história e das músicas, não tivesse mais nada. Mas tem muita coisa, né? A gente sabe que, assim, eu tomei esse cuidado de colocar muita coisa ali dentro, e você soube tirar isso e mostrar como é que isso transforma a criança. Você criou um personagem justamente para incorporar essa transformação. Isso foi muito legal, assim. Isso para mim foi uma das coisas mais legais, assim, do seu roteiro, que conseguiu fazer exatamente o que eu sempre imaginei. A gente precisa fazer com que isso seja, de alguma forma, mostrado no trabalho, sabe? Que seja uma coisa real, palpável. Uma criança pode sim transformar. Uma criança pode usar a mente dela, a criação dela, a imaginação dela e botar real. E falar, não, eu quero falar sobre como cuidar da natureza, eu quero falar como eu posso me expressar. Eu não quero me sentir assim, tem que fazer o quadradinho certinho, sabe? Não, eu vou além. E essa criança, eu vejo muito você mesmo, sabe? O Pablo nessa criança, porque você que trouxe, sabe? Que trouxe a ideia, que criou as personagens e que, o principal, tá botando voz nessa personagem, né? Você continua falando, continua botando o jururu ter voz de sair, andar e conquistar, né? Então era isso. E eu coloquei Mel porque é um nome super fácil, né? De falar, e também é um agradecimento, inclusive, pela oportunidade de botar a Rose em cena, sabe? De me dar vida, sabe? De me deixar. Que legal. De me deixar ser a diretora, educadora, porque eu falo para elas aqui, eu fiz uma oficina de educação, de tudo para que elas pudessem, mas assim foi fantástico, né? E quando aconteceu, que legal. A gente falou, cara, a gente não pode parar com isso mais. Olha, Pablo, se a gente conseguisse aqui, acabou com a pandemia, a gente deu aquela parada, mas se a gente, quando acabar essa pandemia, com certeza a gente vai voltar com a permissão, é claro, da gente continuar trabalhando com isso. Claro. Mas as possibilidades aqui desse Lá Dentro da Mata, do espetáculo Lá Dentro da Mata, virar um ícone, virar um espetáculo anual aqui, sabe? Com participação da comunidade. Então, não é só para ter um espetáculo brasileiro aqui. É um espetáculo brasileiro que traz a pegada brasileira, que deixa viva a cultura brasileira, mas com a participação dos brasileiros, de não morrer isso, porque são as crianças que vão estar envolvidas nisso. E como a Mel disse, não é que elas estão envolvidas porque querem dançar, porque elas querem... Não, elas acreditam naquilo, elas acreditam na história, entendeu? Isso, para mim, é muito interessante, porque desses vieses que o Lá Dentro da Mata tem, assim, que o projeto tem, é justamente ele apoiar, dar o apoio a essa construção da identidade da criança brasileira. Então, ele chegar aí nos Estados Unidos e mexer com as crianças que fazem parte de uma comunidade brasileira, ou que nasceram aí, mas são filhos de brasileiros, e se você abre esse vínculo com a cultura brasileira, e ele então se dá esse papel, né, de construir essa identidade, de ajudar a construir essa identidade, então a gente está, com certeza, é mais um sucesso dos objetivos do projeto, né? Certeza, isso acontece mesmo, assim. As pessoas se envolveram, a comunidade se envolveu bastante, ajudou com a gente num monte de coisa, de doação, sabe, de voluntariarem para ajudar a mover cenário, como transportar, enfim,
povo aqui é um espetáculo que move. Isso é... É um evento aqui. Está dentro da mata, é um evento cultural. É uma coisa assim que mobiliza aqui a comunidade. Que bacana, que bacana. Eu estava falando com o Mel e, assim, uma das perguntas que eu tinha feito para ela, e eu vou até emendar com a história aqui, essa coisa do teatro, a vivência que vocês tiveram nessa produção, né, eu já vi algumas vezes, obviamente que não na dimensão do que vocês fizeram aí, mas já vi algumas vezes acontecendo em escolas. Esse ano mesmo teve numa escola lá do Ceará, tal. Eu achei que não ia ter nenhum teatro lá dentro da mata esse ano, mas teve na escola do Ceará, eles fizeram de uma forma legal lá. E teve uma aqui em Salvador que eu fiquei muito encantado, assim, que foi de um pessoal da Cimei Castro Alves, uma escola pública daqui. E uma das educadoras que estava nesse projeto, primeiro assim, elas fizeram, muito parecido com o processo de vocês, elas fizeram mágica com o que eles conseguiram desenvolver, sabe? E além disso, elas fizeram o jururu delas era filha de uma dessas educadoras, o filho, perdão, Dudu, e ele tem paralisia cerebral. E ela me fala até hoje que o personagem, ter colocado ele no personagem, foi uma coisa que desenvolveu ele assim, de uma forma espetacular, sabe? E eu estava falando com o Mel disso, como esse processo do teatro de produzir, você tem figurino, você tem o cenário e você entra nisso e a criação a construção dos personagens, como isso transforma, né? Como é que... Olha, Pablo, eu sou arte educadora, sou professora de escola pública, de educação artística, e sou professora de teatro também. Eu dou aula de teatro em vários centros de cultura, enfim, e tudo. O teatro, ele é, para mim, a via de arte mais completa, porque você tem as artes visuais, a dança, a música, a dramaturgia, tudo envolvido, né? Então, quando você entra no de teatro, teatro é um processo coletivo. Você pode escolher o que você quer fazer ali, entendeu? Você pode escolher, eu vou fazer esse espetáculo, estou envolvido no espetáculo, mas eu vou fazer cenário. Não, eu quero atuar, eu quero dirigir, eu quero fazer a dramaturgia. Então, tem todas as possibilidades de você se expressar. Eu vejo o quanto é transformador. O teatro impactou a minha vida. Eu conheci o teatro, por acaso, num trabalho de escola. Eu nunca mais consegui pegar isso. Nunca mais. O teatro assim, realmente transformou, me direcionou. Então, e aqui foi a mesma coisa com esse grupo de meninas aqui. Inclusive, eu tive essa outra sensação de novo, porque, como eu disse para você, nós estávamos fechadas, aqui, sabe? Não tinha o que fazer, entendeu? Assim, nesse sentido da gente pensar e se descobrir. Aqui a gente teve uma coisa também com o menino, porque com a segunda produção que a gente teve do Lá Dentro da Mata, eu criei mais cenas, fizemos a floresta um pouco maior, porque eu queria pôr mais crianças no espetáculo, sabe? Eu queria mais participação das crianças. E tem uma cena que a gente faz, que é quando o Jururu e o Potiguari estão levando o Jururu para conhecer a Floresta Mágica, né? Então, enquanto eles estão indo, tinha uma cena que eu criava ali, que até aquela cena que a menina a Bia andava no monociclo. Então, eu mexi naquela cena. Então, naquela cena, a gente criou uma fada e a gente criou as fadinhas menininhas. Faz uma interação, uma cena ali, e vem o que a gente chama de fado, sei lá o quê, que era o Ian, que tocava teclado. E esse menino é um autista. Por que olha como que eu falei, vou levar o Ian, porque a gente falou, eu quero Lá Dentro da Mata também trazendo outras causas, sabe? Fazendo a gente pensar em outras coisas, mexendo mesmo com a gente. Porque teatro, para mim, ou ele é para mexer com a gente, para trazer uma mensagem, para balançar, ou ele não faz sentido. O Ian, eu vi tocando teclado, o Vitor que postou em alguma coisa, ele tocava, cara, esse menino toca teclado. E a felicidade dele em tocar, eu falei, eu vou pôr esse menino no espetáculo.
Aí eu falei com as Foi meninas, lindo, foi lindo. a mãe dele, você acha que ele vai se sentir bem, que ele não vai ter problema com o público, tal? Porque eu acho que eu vi tocando, achei que ele estava tão feliz. Ele vai amar, ele adora público. Fiquei tão feliz de colocar esse moleque para tocar com a gente. Olha, esse menino, ele chegou um dia no palco para o ensaio, ele ficou assim, olhando para um lado, olhando para o outro. Aí a gente foi distribuir panfletos, né, para divulgar. A mãe dele mandou para a gente o vídeo dele, com os panfletos, ele dando perfeito, vai assistir o espetáculo, vai, vai. Cara, Que legal. a gente uma felicidade tão grande, foi fantástica a apresentação dele. A plateia ficou, as crianças, assim, enquanto ele tocava, as crianças ficavam assistindo, as meninas, as fadinhas, assim, todo mundo assim. Ele tocou toda a água, né? Sim, sim, tocou essa Ele mesmo. tocou. A partitura direitinho e tal. Então, é assim, te falar que o espetáculo transforma as pessoas, não só as crianças, ou nós, meu marido agora faz a sonoplastia para gente. As pessoas que vão lá, que ajudam a mover o cenário, sabe? A fazer a parte técnica, né? E todo mundo. Aí a Dani é uma dessas, coitada, que também entrou. Não, eu só quero ajudar um pouquinho aqui e tal. Virou junto com a gente na produção, arrasou com a gente na produção. Então, assim, Rose, estou assim, muitíssimo feliz com Lá Dentro da Mata. Aliás, a primeira coisa que eu perguntei para a Mel, né, quando ela me falou, que eu perguntei, alguém já fez o texto, o roteiro, vocês vão fazer esse espetáculo? Mas como é? Não, a gente ainda não tem. Tá, eu posso ajudar nisso, então. Aí eu falei assim para ela, mas me diz uma coisa, o Pablo, ele autorizou, ele liberou para a gente fazer isso aí, como é que tá, né? Porque eu não vou mexer numa coisa, sabe, dos direitos autorais. Ele falou que eu posso fazer a que eu quiser. Pode fazer foco, não tem problema não. Eu falei, então tá bem, a viagem liberada, vamos embora. E foi assim, e aí E foi bom. E aí elas foram se envolvendo de uma maneira, daqui a pouco estava todo mundo já dando ideia, todo mundo já pegando, todo mundo. A única coisa que elas estavam assim, essa cabeça dessa onça, Rose, vai sair, porque a onça foi Ficou linda. a primeira personagem que entrou na minha cabeça, que eu vi quando eu ouvi a música do projeto. Ficou incrível. Ela foi a última a ser feita. Peraí. A onça ficou um negócio incrível. Que linda. Foi a última. E as meninas falavam. E assim, sabe, ela ficou pronta assim, tipo, um dia antes da estreia, 1 ou 2 dias antes da estreia. E o impacto dela em cena é fantástico. Assim, sabe? Inclusive, Rose, um dos motivos desse projeto aqui era para falar um pouco para pais também. Eu acho que essas coisas de construção de figurino, de brincar um pouco com isso, é óbvio, vocês fizeram uma super produção, mas até dentro de casa isso é um processo muito legal, né? De fazer uma fantasia de jururu, com caixa de papelão, com filho, e incorporar um pouco o personagem, contar a história. Isso é um processo legal. Trazer o teatro para dentro de casa é possível também, né? A contação de história tem um pouco de teatralidade também. Sim, com certeza. Até porque o Lá Dentro da Mata todo, né? Aliás, isso é uma coisa assim, eu sempre trabalhei com o que a gente tem, assim, sabe? Preciso fazer tal coisa, assim, o que eu tenho tal. Tanto que pro Lá Dentro da Mata, a coisa a gente tem que era nossa, nós tiramos de dentro da nossa casa. Pegamos coisas da gente, né? E fomos, sabe, reciclando, aproveitando, né? E é muito possível, sim, pai e mãe. Eu me lembro que quando eu fui dar aula uma vez numa uma escola particular, inclusive, a primeira reunião dos pais, falei, olha, eu pedi para os seus filhos se assustem, porque eu pedi para os filhos trazerem um monte de coisas inúteis na casa de vocês, que vocês acham, panela, sapato, roupa, chapéu, o que tiver, para a gente aproveitar
estar nas aulas. Eles, como? Como assim? Vai fazer umas aulas de teatro, então a gente vai usar isso para cenários, para fazer adereço, para fazer figurino e tal. Gente, é muito possível sim. Vocês precisam acreditar na criatividade da sua criança. E o principal, não diga não para a tua criança quando ela estiver criando. Que esse é o problema. Mamãe e papai não quer bagunça na casa. Então, se os filhos estão criando, estão jogando tudo para os lados, estão pegando, mamãe, teu vestidinho, estão colocando, estão enfiando coisa, estão pegando, papai, a tua meia, estão colocando nos braços. Então, deixa, libera a criança, libera a criatividade dela. Deixa elas. Exato. A criança fala muito Exato. delas mesmas quando elas estão brincando. E é muito importante vocês deixarem até para conhecer um pouco o que vai dentro deles, o sentimento deles. E tudo Exatamente. tudo é possível para criar. Perfeito. Isso até aproveitar para já a gente fecha com essa mensagem, que eu acho que é isso que eu estou mais preocupado agora em construir, é justamente para os pais que estão em casa, que tem o Lá Dentro da Mata, ou outros livros, né, dar vazão a isso nesse momento tão importante, assim, que a gente tem uma situação tão complexa, né, de como lidar e como construir uma infância saudável dentro da realidade que a gente está vivendo. E esses caminhos, eles podem ser trilhados. Às vezes os pais não têm tempo, mesmo dentro de casa, não tem tempo, tal, mas melhora a qualidade daquele tempo que pode passar com os filhos, né? Fazendo essas coisas mais fantasiosas, brincando, dando mais liberdade para que essa criatividade se solte, enfim. E aí eu vou pedir para você pedir uma música para a gente fechar também. Ufa! Nossa! São tantas músicas que eu amo do Lá Dentro da Mata, cara. Olha, o que mais é mais significativa para mim no Lá Dentro da Mata é a da capivara. Mas essa que as pessoas, é muito lentinha, muito não sei o quê, papapá, não diz muito assim para a turma. Eu vou pedir para você tocar a do jacaré, cara. Sabe por quê? Que se tivesse... É a mais animada. Glória. Tá, a gente finaliza aqui. Eu vou tentar salvar isso, que foi uma conversa muito bacana. Eu quero deixar aqui salva. Adorei, brigadão, Rose, foi muito jóia. Eu sou muito grato a vocês pelo que vocês transformaram Lá Dentro da Mata aí nos Estados Unidos, foi massa. E muitíssimo obrigado pela participação aqui. Viu? Você, Mel. As meninas do Lá Dentro da Mata, muito obrigada por vocês existirem na minha vida. Estamos mais você aqui para todos que nos ajudaram, que nos apoiaram, que estavam lá no dia das apresentações. Sabe, eu preciso disso, porque, cara, Maria, muito obrigada, meu amor, Pablo, é o máximo, cara, você é o começo. Valeu. Eu espero que isso vai muito mais. Jacaré tá na lagoa, jacaré tá numa boa, que dona Jacaroa tem notícia boa. Lá na beira da lagoa, Jacaroa tem seu ninho, tudo com muito carinho, pra nascer jacarezinho. Nasce jacaré, tanto jacaré, tem tanto jacarezinho nesse ninho de sapé. Nasce jacaré, tanto jacaré, tem quanto jacarezinho nesse ninho de sapé. Jacaré, vamos ver quanto jacarezinho tem no ninho de sapé. Tem tanto jacarezinho nesse ninho de sapé.
sapé é quando o jacarezinho nesse ninho, sapé é quando o jacarezinho nesse ninho, sapé.